Boa noite, igreja, boa noite a cada um que está presente aqui, a vocês que estão conosco online. Creio que hoje é um dia muito especial, é um dia onde nós comemoramos, o aniversário de Jesus, como foi falado no momento anterior, que certamente não seja essa a data específica, mas foi estabelecido, dentro da nossa sociedade, que essa data é a data que representa o nascimento. Então hoje é um culto especial, é um culto onde você reflete bastante sobre a sua posição em Deus, quem você é em Deus, ou o que Jesus é realmente na sua vida. Talvez você esteja em comemoração ainda, você ainda esteja ainda com o seu coração, aí com seus familiares, com as pessoas próximas a você. Creia, não esqueça, o principal aniversariante chama Jesus Cristo. Então, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. E eu quero dar um tema inicial para essa palavra, que vai falar sobre o Natal, um novo governo. Natal, um novo governo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Bem-vindo aí para todos que estão conosco online. Quando você abre a sua Bíblia. Também estão conosco online o Kélisso, a Érica, a Elda, a Conceição, a Iane Moreira, entre muitos outros que certamente estão no Facebook nos acompanhando. Que Deus possa falar profundamente aí ao seu coração. Diz assim Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que fala aos nossos corações. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu venha de maneira abundante, ó Deus, trazer o entendimento, trazer a compreensão da Sua palavra, nesse dia, nessa noite tão especial, onde muitos estão reunidos, ó Deus, com seus familiares, ó Deus, em alegria, estão reunidos, ó Deus, ali em celebração, diante da Sua presença. Que em nome de Jesus Tu possa, ó Deus, se revelar, trazer, ó Deus, o entendimento, trazer a unidade que cada família, que cada coração precisa ter contigo, Pai. Por isso nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração, revela, Senhor, a Tua palavra de maneira sobrenatural, porque nós cremos e queremos aprender de Ti nesse dia, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Natal, ou a data, a qual a nossa sociedade nós estabelecemos como a data de nascimento de Jesus, ela traz para a gente um momento muito especial. Em praticamente, se não todos, ou bastantes cultos ou missas cristãs, estão hoje falando exatamente sobre esse versículo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Interessante que a Bíblia nos ensina de que a profecia de Isaías nos diz que um menino iria nascer. E sobre os seus ombros estaria o governo, estaria a direção. E diz que o reflexo do seu nome é melhor. O seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa profecia de Isaías, ela reflete o nascimento daquele que seria o Messias, e também diz que sobre ele estariam os seus ombros, ele teria esses 5 nomes: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas nessa primeira parte eu quero chamar assim a sua atenção, se você puder. De repente você está aí na sua casa, você que está conosco online, está um pouco distraído, você pode depois voltar essa palavra, mas se puder, faça aí um momentozinho, são poucos minutos, mas ouça um pouco sobre essa reflexão, quando a Bíblia nos diz que o governo estava sobre os seus
ombros. E é interessante porque quando você vai estudar sobre a trajetória, sobre a vida de Jesus, você vai ver que, no literal, o que veio sobre os seus ombros foi a cruz do Calvário. E é interessante porque o que essa cruz ela representa, ou que ela representou naquela época, sobre os ombros de Jesus. A profecia era clara, estava dizendo que sobre os ombros daquele que seria o Messias, viria o governo estaria sobre os seus ombros. Agora, o que literalmente foi sobre os seus ombros, foi a cruz do Calvário, foi o seu maior sacrifício. Eu quero fazer uma comparação, uma analogia entre o sofrimento, entre o sacrifício dele. E é interessante porque quando você vai falar sobre o seu sacrifício, você vai entender que a origem do seu sacrifício iniciou-se no seu nascimento. Então, no nascimento, veja bem, a Bíblia é clara, dizendo que o governo estaria sobre os seus ombros. Ora, isso não aconteceria depois, lá na cruz do Calvário, aconteceria no ato do seu nascimento. Então, ou seja, o próprio Deus encarnado no homem, chamado Jesus Cristo, veio a esse mundo, nasceu, e no seu nascimento, ele trouxe com ele um novo governo. Com o seu nascimento, ele trouxe uma nova expectativa de vida. Com o seu nascimento, ele trouxe algo novo. Hoje você comemora o nascimento, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Entenda, você precisa compreender que hoje você está comemorando um novo governo que veio sobre a humanidade no nascimento de Jesus Cristo. Isso foi consolidado lá na cruz. A cruz, ela tinha uma representação. Ela era um instrumento de tortura e morte usado durante o tempo do Império Romano. Os romanos obrigavam os criminosos condenados a levar as suas próprias cruzes ao lugar da crucificação. Ter uma cruz significava transportar, depois de condenado, transportar o seu próprio instrumento de execução. Então, esse menino, Jesus, profetizado em Isaías, capítulo 9, versículo 6, como você ouviu, ele tinha sobre ele uma missão: estabelecer o governo de Deus na terra. E esse governo, esse estabelecer o governo dele, de Deus, na terra, veio através do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. Não daria para falar sobre a ressurreição, sobre a morte dele, sem falar sobre esse governo que estaria sobre os seus ombros, sobre a profecia que já estaria sobre aquela pequena criança, nascido numa manjedoura. Então, para pensar um pouquinho. Toda vez que você vê, ou você configura aí na sua mente essa imagem do nascimento de Jesus, ou do seu aniversário, entenda, você está comemorando que veio sobre nós um novo governo, uma nova ação. Isso foi confirmado, consolidado na redenção dele morrendo na cruz por mim e por você. Ou seja, ao carregar a cruz sobre os seus ombros, ele estava confirmando o seu governo sobre a morte, sendo consolidado esse ato na ressurreição. Então nasce um menino, sobre ele já está o governo desse mundo, mas quando ele faz ali os seus 30 anos de idade, exatamente ali, em torno de 33 anos de idade, a confirmação, a consolidação do seu governo veio através de um grande sacrifício por mim e por você, que foi o sacrifício que o levou à cruz. Em Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que você compreenda bem que o nascimento de Jesus e a autoridade do governo que estaria sobre a vida dele, para que você entenda bem, veio sobre ele quando ele se sacrificou por mim e por você. Ou seja, foi chancelado, foi confirmado, foi consolidado o governo dos seus ombros, daquela pequena criança, quando ele foi até a cruz do Calvário, quando ele pegou aquela cruz, colocou sobre os seus ombros. Lembra a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6? O governo estaria sobre os seus ombros. Então, a cruz, ela tem um significado muito, muito, muito maior do que simplesmente um crucifixo, simplesmente um símbolo que são colocados em várias bandeiras, que são colocados em vários templos religiosos. Ela simboliza a consolidação, como eu falei, é chancelado através dessa cruz, de que o governo estava sobre os ombros de Jesus. Isso se deu na sua ressurreição. O que Jesus quis dizer em Mateus 16, 24, quando conversando com seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu acho que você já compreendeu que a cruz não simplesmente uma madeira colocada nos ombros de alguém, mas o significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário trouxe redenção para mim e para a sua vida. Ou seja, o governo, ele passa pelo sacrifício na cruz. A consolidação do governo de Deus passou pelo sacrifício na cruz. E quando ele diz nesse texto para os seus discípulos, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, seguir a Jesus requer que o governo da sua vida passe pelo filtro da cruz. Vou repetir. Seguir a Jesus, nesse versículo de Mateus 16, 24, Jesus quer dizer, ele quer dar a entender que ele requer que o governo da sua vida passe pelo filtro da cruz. Porque para pensar um pouco, Jesus tinha um governo sobre os seus ombros, mas foi necessário que ele passasse pela cruz para que esse governo chegasse na minha vida e na sua vida. Foi necessário que ele se sacrificasse, foi necessário que ele fosse rejeitado, foi necessário que ele fosse sacrificado, cuspido, que ele fosse maltratado, que ele fosse escorraçado. Foi necessário que ele passasse por isso tudo, para que o governo que estava sobre os seus ombros, aquele menino que cresceu, que virou um homem, que virou um mestre, agora estava se sacrificando na cruz do Calvário para consolidar o governo dele, o governo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E quando ele retrata esse Mateus 16, 24, onde ele fala, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, pegue a sua vida, passe ela pelo filtro da cruz e deixe que eu governo você. E deixe que eu governe a sua vida. É um chamado para você morrer para você mesmo. Em Gálatas 2:20 diz, fui crucificado, presta bem atenção nisso, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu. O que diz o restante do versículo? Mas Cristo vive em... Ou seja, quando eu digo que eu estou crucificado em Cristo, eu estou dizendo que aquele governo que estava sobre aquele menino que nasceu, profetizado por Isaías capítulo 6, capítulo 9, aquele governo veio sobre a minha vida através da cruz do Calvário. E hoje, eu como ser humano, quando eu quero entregar o governo da minha vida para Jesus, eu passo pela cruz. Que tem um símbolo de quê? Tem um símbolo de Cristo, tem um símbolo do cristianismo, tem um símbolo maior, né, do cristianismo hoje na terra. Tome a sua cruz e siga-me. É um apelo à rendição absoluta ao governo do seu próprio querer. Quando você diz assim, quando Jesus falou assim,
para mim e para você, falou para os seus discípulos e fala para mim e para você hoje, toma a sua cruz e me siga, ele está dizendo, olha, você precisa ter uma rendição absoluta, você precisa deixar que eu governe o seu querer, como você viu acima, estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje, no nascimento a qual comemoramos de Jesus, temos que ter esse entendimento dentro de nós, de que não é simplesmente uma data natalícia, é uma data onde nós comemoramos um novo governo de Deus na terra. E para você que hoje, de repente, precisa aceitar Jesus na sua vida, hoje é o seu Natal. Talvez em alguma época do ano, você aceitou Jesus na sua vida. Nesse dia que você aceitou Jesus na sua vida e você estabeleceu assim, ó, Jesus, venha e assuma o governo da minha vida. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora quem me governa é Cristo através do Espírito Santo. Então não faço do jeito que eu quero, eu faço de acordo com aquele que me governa. Talvez a sua data de comemoração não seja hoje. Jesus está nascendo no coração de muitas pessoas, independente da data do ano. Na segunda parte do versículo diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Observa bem, eu acredito que você já tenha entendido de que quando você se permite passar pela cruz, quando Jesus disse, toma a sua cruz e me siga, ele está dizendo para mim e para você assim, ó, eu quero ser o governador da sua vida, eu quero estabelecer um novo sistema governamental dentro de você, confirmado pelo texto que você viu de Gálatas 2:20, dizendo que não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você já é cristão, se você já conhece a Deus e esse versículo é uma verdade na sua vida, não é mais o seu querer, é o querer de Deus na sua vida, porque o governo é o governo dele e não o seu. Isso é claro, porque à medida que um sistema, é interessante, se for estudar um pouquinho o sistema governamental do mundo ou do Brasil, aí você escolhe, você vai ver que existe uma transição governamental dentro de nós. E é interessante, mais ainda, por quê? Porque quando o governo de Deus começa a ser estabelecido dentro de um coração de uma pessoa, quando ela começa a viver no literal, não viu mais eu, mas Cristo vive em mim, ela se torna um representante do governo de Deus na terra. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade para deixar que Deus estabeleça o governo dele. Por quê? Porque nós queremos fazer conforme o nosso governo, conforme o nosso querer. Há uma música de um cantor que diz assim, já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Você já canta isso? Já cantou essa música? Mas é uma verdade realmente dentro de você? Você permite realmente que Cristo viva dentro de você? Permitir, é Ele que te governa. A nossa luta está nisso, em permitirmos que o governo de Deus se estabeleça na terra e dentro de nós. E olha, são essas cinco áreas, tá? Eu vou ler aqui. São 5 áreas que precisam ser governadas por Deus nessa terra, na minha vida e na sua vida. Está descrito no versículo. Primeiro, ele precisa ser maravilhoso. São os 5 nomes de Jesus, né? Você viu. O que é ser maravilhoso? É transmitir o significado de extraordinário. Olha só, hein? É uma área de governo. Uma área de governo. Trabalha o seu caráter, trabalha as suas atitudes, trabalha os seus atos, suas reações, trabalha as suas obras, trabalha a sua santidade, demonstrando, né, que Jesus é perfeito em você, ou melhor, através de você. E tudo isso nos leva a adorá-lo. Seus grandes milagres feitos revelam
o quanto Ele é maravilhoso. Para pensar um pouco na sua vida. E olha o quanto Jesus tem sido maravilhoso na sua vida. O quanto esse novo governo, que foi estabelecido através de um menino, consolidado pelo sacrifício na cruz do Calvário, que hoje habita dentro de você, olha como ele é maravilhoso. Quando fala sobre maravilhas, fala sobre o extraordinário, fala sobre os milagres de Deus. Olha quantos milagres Deus já fez na sua vida e Deus quer fazer mais ainda. Existem áreas da sua vida que Deus quer trazer maravilhas. Segunda área que esse governo, né? Segunda área que esse governo, representado pelo nome de Jesus, traz para nós. Ele é maravilhoso, depois ele é conselheiro. Conselheiro é aquele que indica. Conselheiro é o que é indicado como aquele que tem sabedoria. Em todo tempo, ele nos dá a direção certa, nos aconselhamentos e dizendo o que nós devemos fazer. Pastor, onde eu acho isso? Na Bíblia. A própria Bíblia já descreveu, já disse aqui tudo como nós devemos ser. Quando os apóstolos falaram assim, quando em um bate-papo lá com os apóstolos, Jesus mandou o que? Vocês não estão satisfeitos? Vocês podem voltar para a vida de vocês. A palavra de Jesus para esses apóstolos, para esses discípulos foi: mestre, para onde nós vemos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, eles não tinham outra solução a não ser deixar que Jesus, que o governo de Deus fosse estabelecido nessa área na vida deles. E olha que interessante que em João 14, 26 fala assim: mas o conselheiro, vou ler de novo, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, quem é que está falando? Jesus. Vou repetir. Jesus está falando isso. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo. A área do governo na sua vida que você precisa, muitas das vezes, a quem você tem dado ouvido? Quem é que conversa contigo no WhatsApp? Quais são as vozes, quais são os conselhos que têm chegado até você? Muita gente entra em furada, sabe por quê? Porque vai na onda dos outros. Muita gente perde a sua vida por quê? Porque vai para caminhos fora dos caminhos a qual Deus tem para ele ou para ela. O seu maior desafio, sabe qual é? É deixar que o bom conselheiro, está aqui escrito, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, Jesus está falando disso, ou seja, está dizendo que haverá um governo que vai vir sobre a sua vida, que vai estabelecer conselhos, orientações. Cuidado para quem você tem dado ouvidos. Terceiro nome de Jesus, Deus forte. Não importa o tamanho do gigante, do problema ou da sua necessidade, ele é maior. Talvez se você fosse pensar hoje assim, qual é a maior potência mundial? Pensa aí, se fosse analisar aí, cada um vai ter as suas definições, mas qual é a maior potência mundial? Tem mais armas. Que sabe estabelecer as maiores desafios, né, internacionais para galgar sucesso, para galgar competição, para galgar ser melhor do que o outro. Ou seja, Jesus, quando traz o governo dele, através dessa criança, através da cruz, através da ressurreição, e chega através do Espírito Santo para nós hoje, ele é o nosso Deus forte. Não existe nada maior do que Deus. Não existe luta que seja maior do que Deus. Não existe crise que seja maior que Deus. Não existe pandemia que seja maior que Deus. Deus, ele é absoluto. Então, ou seja, você precisa se deixar ser acessado pelo Deus forte.
Ele quer governar essa área da sua vida. Ele está dizendo para você assim, ó, eu sou o Deus forte. Eu sou aquele que foi enviado, que trouxe o governo ao mundo, e agora eu estabeleço através do meu conselheiro, que é o Espírito Santo, o governo de Deus na sua vida. Eu sou maior do que qualquer problema, eu sou maior do que qualquer angústia, eu sou maior do que qualquer doença. Deixa eu governar a sua vida, diz o Senhor. Quarto, Pai da eternidade. Interessante, né? E quando o texto define ele, define um dos seus nomes, né? Como maravilhoso, conselheiro, Deus forte e agora Pai da eternidade. Está dizendo, eu sou o Senhor do tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, você pode ler em casa, existe aí, em Eclesiastes capítulo 3, existe aí uma lista, onde vai falando sobre, existe um tempo para tudo. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ou seja, é uma área da sua vida onde você precisa deixar que o governo de Deus chegue. Porque nós somos muito apressados. Essa geração agora, não sei que geração que você é, X, Y, Z, Alfa, não sei que geração você é. Mas nós estamos muito acostumados ao rápido. Queremos que as coisas venham rápida, que as coisas se desenvolvam de maneira rápida, que a gente comece a ganhar um salário muito alto, rápido. Nós somos assim. E muitos corações às vezes ficam aflitos, angustiados, deprimidos. Por quê? Porque as coisas não acontecem no tempo que ela quer. É interessante esse ensino, porque quando ele é definido como pai, como governo, né, que vem através desse nome, Pai da eternidade, dizendo que ele é o Senhor do tempo, está descrevendo para nós o seguinte: ei, espera, acalma o teu coração. No tempo certo, Deus vai agir. No tempo certo, Deus vai trazer a cura. No tempo certo, Deus vai trazer a sua bênção. No tempo certo, Deus vai te levantar. No tempo certo, Deus vai te fazer crescer. Resta para nós, sabe o quê? Aguardarmos o tempo dele. Permanecermos firmes, permanecermos no propósito, permanecermos debaixo do governo dele, acreditando que ele é o Pai da eternidade. Posso ouvir um amém? Você pode falar amém na sua casa aí? E o último, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É uma outra área de governo que nós precisamos que Deus estabeleça. Apenas Jesus pôde dar a verdadeira paz. Em João capítulo 14, 27 fala assim: deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus, ele traz agora um governo sobre o meu, sobre o seu coração, para que a gente tenha paz. Fala para o seu irmão, se tiver alguém perto de você, fala para ele assim, ó, paz. Fala aí para quem está perto de você na sua casa aí, paz. Mas é a paz de Cristo. Ou seja, às vezes os corações ficam às vezes a guerra, a luta, a batalha, a peleja, a vitória que você ainda não conquistou, a cura que você ainda não teve, a angústia que ainda aflige seu coração, muitas vezes te paralisa debaixo de uma guerra, debaixo de uma batalha interior. E muitas das vezes você vive um conflito no seu interior. Por quê? Porque esse conflito te tira a paz. Jesus estabelece uma área de governo dentro da sua vida. Jesus estabelece uma área de paz, onde ele diz assim, ó, eu não te dou a paz como o mundo te dá. Talvez o que você precise receber hoje dentro do seu coração seja a paz. Jesus, nesse dia, hoje, 25 de dezembro, Jesus, nesse dia, onde para muitos o mais importante é comer, é beber, é se presentear, né, e demonstrar isso publicamente, né, hoje as redes sociais, né, fica fácil todo mundo saber disso.
Jesus nesse dia, onde para muitos o mais importante é comer, beber e se presentear, que Ele te lembre e te faça entender que o mais importante, que o seu nascimento, foi o novo governo que Ele trouxe, pela sua morte, também pela sua. Então hoje, mais do que você comemorar o nascimento de Jesus, comemore sim um novo nascimento na sua vida. Comemore sim. Não tem problema, não é pecado. Você pode comer, pode, ficar à vontade com a sua família. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Pode festejar à vontade. Mas você, como pessoa, precisa entender e deixar que o governo de Deus venha na sua vida, através do nascimento de Jesus dentro de você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Quer governar essas áreas na sua vida. Eu te convido agora, você que pode, você que quer, fechar os seus olhos. Quem está presente aqui, ficar de pé. Sua casa, se você quiser, você pode ficar de pé também. Feche seus olhos. Ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo novo governo sobre a minha vida. Obrigado pelas maravilhas que tens feito na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, porque essa área eu quero que o Senhor governe. Obrigado pelos conselhos da Tua palavra, pelos meus líderes que têm posto sobre mim, que são como atalaias, em vigilância sobre a minha vida. Obrigado por seres o Deus forte na minha vida e que me faz prosseguir vencendo os dardos do meu opositor que se levantam sobre mim. Muito obrigado por ser o dono do tempo na minha vida, me dando longanimidade para saber esperar no seu tempo e não no meu. Muito obrigado pela paz que acalma o meu coração em dias difíceis. Repete: pela paz que acalma o meu coração em dias difíceis. Diga: te entrego hoje. Não, diga com força: te entrego hoje o governo na minha vida. E hoje, ao lembrar do seu nascimento, eu lembre também do novo governo que foi distribuído aos homens e chegou na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você que pode, dê um aplauso bem forte.